Olá, poderoso e poderosa, seja muito bem-vindo ao canal Poder Pessoal. Eu sou Martinha Gondim e no vídeo de hoje eu vou te revelar 10 chaves poderosas de como fazer com que você ganhe mais do que a média, independente da área de sua atuação, independente se você trabalha com vendas, se você tem um negócio, se você é profissional liberal ou o que você faz exatamente, não importa muito. Se você conhecer essas chaves e dominá-las, aprimorando em sua vida, eu tenho certeza que você vai começar a se destacar anos-luz perante as pessoas à sua volta. Essas chaves não se ensinam por aí, em faculdade ou em conhecimentos comuns fáceis de ser encontrados. Agora, se você gostou do tema e quer saber quais são essas chaves, o que é que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Pegaria agora um caderno, o caderno do poder, aquele que você vai anotar as melhores ideias, os melhores insights e as decisões que você vai colocar em prática em sua vida. Porque com esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai começar a se destacar. Vem comigo que você vai amar. Que bom que você está aqui. Por quê? Você está prestes a conhecer quais são essas chaves poderosas. De fato, as 10 competências divulgadas no relatório da Conferência Econômica Mundial de Davos. Quais são as 10 competências que colocam todos os profissionais numa categoria totalmente diferenciada da grande maioria? Existem as habilidades conhecidas como hard skills, aquelas habilidades que são conhecimentos técnicos, que é um Excel, que é exatamente o que é que se faz repetidamente naquela profissão que você escolheu para você. Mas existem as habilidades conhecidas como as soft skills, as habilidades sofisticadas, refinadas, que não se aprende facilmente. Aprende quando se tem consciência delas e se aplica na vida praticando repetidamente. Então é mais questão de atitude, de querer identificar, conhecer e se melhorar do que necessariamente um conhecimento passado na sala de aula. O que eu vou te entregar aqui agora são essas 10 competências para que você ganhe a noção e quando você estiver diante da necessidade em seu trabalho, você lance mão desse recurso que eu vou te entregar agora. E aplicando esse recurso dia a dia, você vai se tornando ainda melhor dentro dessas soft skills, dessas competências extraordinárias dos grandes profissionais. Agora pensa comigo, por que ganha mais, Martinha? Por uma simples razão. Os profissionais que fazem exatamente as coisas comuns que todos fazem, em geral, vai acontecer o quê? Ganha de uma maneira comum, como todos ganham. Provavelmente, as pessoas que fazem algo fora de série, algo que os destaca da maioria, algo que coloca com que eles tenham autoridade, conhecimento, habilidade, tranquilidade naquilo que fazem e entregam um resultado diferenciado, é claro que essas pessoas vão ser infinitamente mais bem remuneradas. Por quê? Porque você e eu, como clientes, queremos solução de pessoas capacitadas que nos entreguem as resoluções de uma maneira fabulosa. É assim que os grandes profissionais, as grandes pessoas que aprendem a implementar essas soft skills em sua vida profissional, elas atuam, elas se destacam, elas fluem. Eu penso até que essas pessoas passaram pelo método APP e ativaram seu poder pessoal. Vamos agora, quais são essas soft skills, quais são essas competências, quais são essas chaves da prosperidade e da abundância no mundo profissional. Tá com seu caderno do poder na mão? Vamos lá. A primeira chave, a primeira competência que vai te colocar totalmente numa posição diferenciada é a capacidade de resolver problemas complexos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que problemas cotidianos, que são repetitivos, que sempre acontecem, qualquer pessoa pode resolver, não é verdade? Até uma máquina pode resolver. Tanto é que sistematização, automação tem a ver com isso. O que é que acontece repetidamente, que já são problemas previsíveis e que já entra lá que qualquer um pode resolver. Agora, aquelas pessoas que têm a capacidade de resolver problemas complexos, partindo do princípio de ter calma, independente do problema que chegou para você, a primeira coisa que precisa aprender a fazer é ter calma e entender que, opa, o tamanho do problema é enorme, mas se eu me desesperar, vai ficar pior, de nada vale.
Quer ver outro comportamento que as pessoas comuns em geral fazem? Elas saem falando do problema para outra e outra pessoa, e elas falam do problema ao invés de silenciar e pensar em quais seriam as possibilidades de solução desse problema. Em geral, as pessoas comuns, elas fazem o quê? Se queixam e acham que o problema, por que esse problema chegou? Ora, cada problema que chega na nossa vida é uma oportunidade que a gente tem de exercitar a nossa habilidade e se tornar melhor. Então, em vez de a gente criticar, condenar, se reclamar e se queixar de outros, ou de nós mesmos, ou do problema, ou da vida, ó céus, ó vida, ó Deus, é entender, ok, esse é um problema que, esse é o problema complexo que Martinha me disse lá no vídeo, porque ele nunca aconteceu antes. Agora, se eu exercer a minha soft skill, a minha habilidade de encontrar soluções aqui, eu vou me tornar diferenciado onde eu estiver. Esse é o pensamento correto, de problemas que aparentemente eles não são comuns, não aparecem com frequência, como é a sua atitude diante dele para resolver aquela situação. É ficar achando inclusive que não tem solução e é melhor desistir e deixar para lá? Ou você vai se debruçar sobre aquela situação, independente, as pessoas falam do problema. Tem gente que vai falar do problema no Facebook, você sabia disso? Ou no Instagram e fala do problema. E na verdade, falar do problema não resolve o problema. Falar do problema aumenta o problema, porque agora você tem mais pessoas em pânico. Então, aconteceu alguma coisa que depende de você e você precisa resolver? Ok, ou mesmo que não dependa de você, mas você pensar como isso seria possível de solucionar, dá a você uma capacidade totalmente diferenciada no meio que você está. Por quê? Porque você treina o seu cérebro para ser focado em solução e não ficar ali parado, estagnado, se vitimizando no meio do problema. Agora, já pensou se nem está na sua área o problema que chegou, mas você dá uma sugestão de solução para o encarregado daquela área? O que é que isso começa a fazer com você no seu campo profissional? Você vai começar a ser admirado, você vai começar a ser respeitado, você vai começar a ser benquisto pelos colegas, você vai começar a ter uma autoridade diferenciada. Então, essa é uma chave poderosa que eu estou te entregando aqui nesse vídeo e você agora já sabe. Quando vier um problema, você já sabe o que tem que fazer, poderoso e poderosa. E se alguém te perguntar, onde é que você aprendeu isso? Porque eu sou inscrito no canal Poder Pessoal de Martinha Gondim. Não é inscrito agora? Pois faz isso agora, tá? Vem comigo, porque cada vídeo daqui só é para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual, emocional, intelectual, mental, profissional, pessoal, só vai te elevar. Qualquer vídeo que você pegar aqui só tem conteúdo que te eleva. Então, se inscreve e ativa as notificações. Vamos para a próxima chave. A segunda chave, a segunda competência que faz com que as pessoas fiquem disparados acima da média é ter a capacidade de elaborar pensamento crítico. E o que eu quero dizer com isso? Que é isso, Martinha? Veja bem, cuidado não confundir. Pensamento crítico não é criticar as pessoas, os comportamentos, as ações, a vida. Não. Isso não. Isso é coisa de pessoas comuns. E você, inscrito nesse canal, não é uma pessoa comum. Você é um poderoso e poderosa. Capacidade de elaborar pensamento crítico tem a ver com qual é a situação que existe e como é que analiticamente, racionalmente, tirando o conjunto de emoções que geralmente envolvem aquela situação, como é que se pensa friamente, vamos dizer, sobre aquela situação. O pensamento crítico, ele observa de vários ângulos, de várias possibilidades, uma determinada situação sem o envolvimento emocional. Quando a gente coloca em geral as nossas emoções nas situações que acontecem no dia a dia e essas emoções estão desgovernadas ou indisciplinadas, você não conhece como usar as emoções a seu favor, o que em geral acontece é que as emoções vão inclusive conturbar mais ainda toda e qualquer situação. Uma emoção que não estiver elaborada e disciplinada, ela pode causar danos irreversíveis. O pensamento crítico é aquele pensamento crítico sobre o fato, não sobre a pessoa, nem sobre o pensamento. É o que acontece, nem sobre a pessoa e nem sobre o acontecimento.
é o que de fato aconteceu, como é que eu analiso criticamente, com a razão, vamos dizer, observando o todo. Quais seriam as possibilidades disso aqui? Isso aqui aconteceu dessa forma, o que é que desencadeou isso chegar? Então, esse pensamento crítico faz com que essas pessoas que têm essas soft skills elabore cada vez mais a sua potencial criatividade, a sua elaboração de novas ideias, de novos conceitos, de novas implementações, seja na vida, seja na empresa, seja onde estiver inserido. Então, basicamente, um pensamento crítico, a capacidade de elaborar pensamentos críticos sem o envolvimento emocional é uma grande habilidade, uma grande competência que diferencia esse profissional. A terceira chave é criatividade. Profissionais e pessoas que exercem essa habilidade que todo ser humano tem, mas que a grande maioria não permite que esse fluxo esteja no cotidiano. A nossa criatividade flui quando, número 1, a gente está desestressado, sem ansiedade, a gente está em paz. Quando a gente está com esse equilíbrio, favorece a criatividade, o acúmulo de ideias, sabe? As maneiras de como se pode ser feito a mesma coisa, atingir resultados ainda maiores, só que de diferentes maneiras. Como é que eu exerço aqui? Como é que eu potencializo resultados, ou como é que eu saio de determinada situação a partir de onde estou, com o que eu tenho, com o que eu sei, sem ficar dependendo ou esperando que a gente só pode mudar uma situação se algo externo mudar. Não, a criatividade é onde eu estou, com o que eu tenho, com o que eu sou, com os recursos que eu tenho, como eu posso começar a mudança, começar a mudar a minha realidade. Então esse poder de criatividade que é mais exacerbado todas as vezes que nós seres humanos não apenas estamos desestressados, não apenas estamos livres de ansiedade, de culpa, de conflitos emocionais, mas também quando a gente exerce o tempo da meditação. Por isso que as práticas de ativação do poder pessoal, do método que eu criei, método Acesse a Prosperidade Plena ativando o seu poder pessoal, que é o método APP, ele favorece essas soft skills na vida de qualquer pessoa que implemente. Por quê? Porque uma das primeiras práticas, aliás, a primeira prática é a oração e seguido de meditação. Uma prática a gente se comunica com a fonte criadora. A segunda prática a gente ouve a fonte criadora. Ouve como? Não são vozes. Ouve a intuição, a criatividade. Por quê? Porque você diminuiu o acúmulo de pensamentos internos em você. Estudos comprovam que cada vez mais pessoas que meditam ou que elaboram dão a si mesmas um tempo reflexivo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia, refletindo sobre situações, sobre a vida, elas conseguem mais clareza de raciocínio e elas conseguem uma criatividade muito maior, porque permite que esse fluxo chegue na vida delas. A quarta chave é a capacidade de liderar pessoas. Olha que incrível! Eu sinceramente considero que ninguém lidera a outro a menos que aprenda a liderar a si mesmo. Não é verdade? Como é que eu vou poder liderar a outra pessoa, liderar para fora, se eu não consigo liderar as mínimas coisas em mim mesmo, os meus próprios hábitos, minha própria capacidade de pensar sobre o que eu quero, ou de criar o dia de amanhã, ou de ter um mínimo de planejamento sobre o que eu quero, sobre como deveria ser a minha vida, liderar as próprias emoções? Então, primeiro passo na gestão de pessoas e liderar pessoas é aprender e a exercer a liderança sobre si mesmo. O modo que pensa, o modo que fala, o modo que se comporta, o modo que age. Porque a base da liderança, basicamente, não é... As pessoas não fazem o que eu digo para fazer. Em geral, as pessoas vão fazer o que elas me veem fazendo. É assim com o filho, é assim com pessoas à sua volta. Nós somos pessoas que somos influenciáveis. Todo ser humano é influenciável. Ou influenciamos ou nos deixamos influenciar. Quando você aprende a liderar você mesmo, nas palavras que não são ditas, apenas nos seus gestos e no seu comportamento,
você já está influenciando de uma maneira positiva a quem te rodeia. E dentro desse princípio de liderar pessoas, o que eu aprendi com anos de experiência, 23 anos de experiência lidando com equipes, formação de equipes, com grupos de trabalho, desenvolvendo liderança, aprendendo de tantos outros mestres e cursos e capacitações que eu fiz e aplicando na minha experiência, na minha vivência em formação de redes, de equipes de vendas, eu identifiquei alguns pontos. Quando se tem um emprego, quando se tem uma empresa, por exemplo, acaba sendo meio que fácil essa gestão e liderar pessoas, porque se tem um salário em jogo, não é verdade? Então existem as regras de uma empresa, a visão de uma empresa e essa é aquele menu de ofertas. E o que é que se espera de alguém que se chega é entrar naquela visão, naquela cultura daquela empresa. E se a pessoa não se adequa, obviamente ela vai precisar ser substituída por alguém que se adeque. Ok, então acaba sendo mais ou menos mais fácil de ter essa liderança de pessoas. Agora, quando você lida com autônomos, com pessoas independentes, como é que você lidera essas pessoas? E basicamente a liderança ela parte desse princípio. Liderar a nós mesmos e liderar autônomos é basicamente nós seres humanos somos movidos por inspiração ou por desespero. Então eu prefiro que a minha equipe seja movida por inspiração, não é verdade? Então para isso o que é que inspira outras pessoas? Ver resultados. A forma como você lida, a forma como você age, o seu compromisso de trabalho, a sua determinação, a sua garra, a sua visão de futuro, para onde você está indo, como você envolve as pessoas. Então, basicamente, isso é inspiração para outras pessoas. Como cada um pode se tornar ainda melhor a partir do que vem. Tem um modelo de que alguém sim se torna cada vez melhor e segue crescendo, segue se desenvolvendo. Então, isso é fundamental, essa compreensão. Vamos agora para a próxima chave, a quinta chave. A quinta chave é capacidade de trabalhar em equipe. Essa capacidade de trabalhar em equipe muitas vezes envolve o domínio e o domínio de si mesmo, das emoções, como eu já falei antes, mas principalmente o domínio de conhecer a você mesmo. Quais são suas reais capacidades, quais são suas reais habilidades. Porque quanto mais você conhece no que é que você é bom, do que é que você faz, melhor você vai contribuir com essa equipe como um todo. E saber as suas qualidades e as suas habilidades tem a ver com também ter a consciência e reconhecer que ninguém é bom em tudo. E tá tudo bem. O trabalho em equipe consiste justamente nisso, nessa habilidade de aproveitar as minhas habilidades, sendo supridas com as minhas debilidades por alguém. Então, o que eu não sou boa ou que você não é bom, a sua debilidade precisa ser suprida com a habilidade de alguém. Olha que coisa linda! Então, o trabalho em equipe é como se fosse montar um quebra-cabeça, onde cada um traz em si uma peça. Então, se você acha que você tem que ser todas as peças, tá complicado, porque ninguém é bom em tudo. Você precisa saber quais são suas habilidades, suas competências, seus valores, o que é que você acredita, o que é que você faz, e você concentrar em aprimorar isso que você já sabe que é bom, vai te colocar, sabe, num local muito privilegiado. Eu imagino, eu faço isso analogia para você entender, como, por exemplo, um médico clínico geral. Né? Se você quer tratar do seu coração e você tem uma doença, vamos dizer, Deus, é só assim, você não tem, mas imaginando, alguém tem uma doença do coração mais difícil, ele não vai ser tratado por um clínico geral, ele vai buscar quem? Um cardiologista, um especialista naquela área. Tem alguma situação cerebral, ele não vai ser tratado por um clínico geral, ele vai procurar o especialista naquela área, um neuro. Então, do mesmo jeito assim, quando você conhece quais são suas habilidades e potencializa as suas habilidades,
no que é que eu sou bom, eu gosto disso, eu sei que quando eu faço isso é bem feito, perfeito. E você trabalha potencializando essas suas qualidades, agora você é fundamental naquele trabalho em equipe, porque você também precisa reconhecer que tem que deixar espaço para que outros que são bons no que você não tem essa habilidade também apareçam, para que juntos a equipe cresça, juntos se sobressaiam. Quando a gente não entende isso, é muito difícil, porque a gente fica tentando, sabe, num jogo de futebol, ser o goleiro, o atacante, o meio-campo, o zagueiro, e não dá. Por isso que cada um tem a sua função. A mesma coisa no trabalho em equipe. E quanto mais você conhecer sobre você mesmo, mais você vai contribuir com essa equipe. E também não ficar tentando fazer com que outras pessoas tenham as habilidades que elas não têm. É a mesma coisa que você queira que um peixe voe. Não! Você coloca o peixe na água, nossa, ele vai ser fabuloso. Agora, coloca o peixe no mar, acabou, matou. E você coloca uma águia no mar, se foi. E o que é que eu quero fazer com essa analogia? Que você entenda que muitas vezes você não está com o desempenho que poderia ter, porque você está fazendo, a sua praia não é essa, vamos dizer assim. Você está fazendo algo que não é aquela sua principal habilidade e competência. Então, quando a gente lida com pessoas, a gente precisa saber quem sou eu, quais são as minhas habilidades, o que é que eu sou bom, o que é que outro é bom. E quem lidera equipes precisa entender isso aqui também, o que cada um pode compor melhor, um quadro, uma equipe como um todo, juntando as habilidades para suprir as debilidades entre todos. Agora, para esse vídeo não ficar tão longo, porque eu sei que o conteúdo está fabuloso, o que eu vou fazer, eu vou dividir em duas partes. O próximo vídeo vai ser a continuação das próximas 5 chaves que vão te diferenciar no mercado, em qualquer lugar que você for. As 5 competências que mais são bem remuneradas. Exatamente isso. E agora, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você viu o valor para você aqui nesse conteúdo. O que eu quero que você faça, se você ainda não se inscreveu, a hora é agora. Se inscreve, ativa as notificações. Atualmente estão chegando vídeos novos no canal todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Quando você ativa a notificação, você recebe a informação de primeira mão que subiu um vídeo novo, sempre à noite, a partir das 18 horas. E me segue nas minhas redes sociais. No meu Instagram, Martinha Gondim Oficial, também sempre tem conteúdos que agregam valor, e no meu canal do Telegram. Vem comigo, vem fazer parte dessa egrégora positiva de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal em contribuição com a humanidade. Te vejo no próximo vídeo.